Meu nome, me chamo Edileuza Dias da Silva, tenho 44 anos, sou natural de Campina Grande, Paraíba. Qual é o nome da iniciativa? A iniciativa começa com minha primeira letra e a segunda, Ed Pop Show. Em que segmento artístico-cultural a iniciativa se encaixa? A minha iniciativa se encaixa em trupes. Quando e onde a iniciativa surgiu? Conte um pouco desse início. A minha iniciativa surgiu quando eu tinha 14 anos, quando eu morava em João Pessoa, na casa da minha irmã. Eu morava ali na rua São Mamede, próximo à igreja da Catedral, lá no centro, tem, né, a Festa das Neves lá. E nisso eu fui assistir a apresentação do Palhaço Carequinha. E ele brincando no palco com as crianças e eu lá embaixo dançando, brincando. No final, ele, quando terminou o show, ele me chamou, né? E perguntou se eu tinha vontade de participar da caravana dele. Então, imediato eu aceitei. Quem foram os idealizadores da iniciativa? Os idealizadores foi eu mesma. Eu, quando eu trabalhava, comecei a juntar e fiz alguns personagens. Atualmente, quantas pessoas fazem parte da iniciativa? Diga o nome dos integrantes da iniciativa. Na minha iniciativa trabalha 4 pessoas comigo. Faz parte, né? Isaías, José Maria, Antônio Carlos e Maiara. Fale um pouco sobre o perfil dos membros da iniciativa. Quais funções ocupam onde atuam? Isaías, ele é meu motorista, que ele atua na área de motorista e DJ. Ele mexe nos tons, né? Porque eu tenho notebook e tenho a caixa de som, porque geralmente eu sempre faço apresentações em escolas e para não ficar pedindo, eu sempre tenho meus equipamentos. Então ele é meu motorista e meu DJ. E Antônio Carlos, ele veste os personagens comigo e José Maria veste os personagens e Maiara é a coreógrafa. Onde a iniciativa geralmente se apresenta? Eu me apresento, o pessoal que trabalha comigo se apresenta em eventos infantis, né? Onde várias cidades eu sempre me contrata como. Agora esse ano passado eu não trabalhei, mas esse ano eu consegui, graças a Deus, me apresentei em algumas cidades da Paraíba e em algumas cidades do Rio Grande do Norte. Eu prestei serviço para a cidade de Juru, agora há pouco, prestei serviço para a cidade de Água Branca, Manaíra e fiz algumas cidades no Rio Grande do Norte. Pedra Preta e Pedro Avelino, se eu não me engano o nome da cidade. E faço trabalho em escolas infantis, né? Como já trabalhei em várias escolas aí em João Pessoa e Campina Grande, faço o interior de João Pessoa, Pernambuco. Eu trabalho muito com escola, né? Porque geralmente prefeitura, eles contratam mais na época das crianças. E como eu preciso trabalhar o ano todo, eu trabalho com escolas. Você já se apresentaram fora da cidade, do estado ou do país? Conte um pouco dessa experiência. Como eu estava dizendo na pergunta anterior, já me apresentei no Rio Grande do Norte, em algumas cidades. É muito divertido, né? Onde você anda com sua equipe, você sempre passa por alguns atributos, muitas alegrias e a gente conhece muitas cidades, né, na região. No estado, já conheço o estado de Pernambuco, o Rio Grande do Norte, um pedacinho do Ceará e a Paraíba. Fale dos principais eventos que a iniciativa participou. Como eu disse, já participei da cidade de Água Branca, onde a minha equipe já participou lá. Já participou minha equipe na cidade de Manaíra, na cidade de Juru, chegada do Papai Noel em Sapé. Então eu já tive muitas cidades que minha em Campina Grande, Natal Iluminado.
A gente faz essas apresentações com a chegada de Papai Noel e Mamãe Noel. A iniciativa já ofereceu atividades de formação artística quais? Já muitas pessoas que trabalham, já trabalharam comigo, né? Hoje em dia tem sua trupe, né? Inclusive tem sobrinho meu que tem sua trupe, tem amigos meus que antes eu prestava serviço e hoje em dia ele já tem sua equipe, assim, porque é muito bom essa parte de trupe, que você tem diretamente com os adolescentes, né? E a gente presta um serviço em troca de outro. Então, nisso a gente paga os meninos, eles, cada um faz sua função e a gente nisso vai ensinando, né? Eu tenho meu sobrinho também que hoje tem, que é o Leandro. Eu tenho amigos meus que têm trupes. Muitas pessoas que eu conheço, são vários, né? Na realidade, que faz o mesmo segmento que eu. A iniciativa já se apresentou em escolas, como foi? A minha vida é escolas. Já fiz várias apresentações em escolas. Eu trabalho muito com as escolas de Bahia, de Santa Rita, de João Pessoa, aqui da minha cidade, Campina Grande. Tem muitas escolas que eu já trabalhei. Assim, tem umas que se tornam tão amigas minhas que quando eu chego lá para fechar o contrato, elas sempre me contam, mulher, faz tempo que tu apareceu, como é que você tá? E começa, mulher, já aconteceu isso, fulano fez isso. Então a gente já tem aquele vínculo de amizade, né? Eu tenho muitas escolas que hoje em dia elas são minha amiga, né? Quando eu chego para fechar escolas, ela conta, começa a conversar comigo. Tem escolas que eu já trabalhei há 15 anos atrás, né? Tem umas escolas que faz aquela atenção muito grande comigo, né? Já confia no meu trabalho, já tem aquela confiança. Ah, mulher, veio um pessoal que veio apresentar, eu não gostei, gosto de você. Então eu já tenho aquela credibilidade no mundo escolar, eu já tenho essa credibilidade muito grande. Escolas que. Assim, meu foco na minha vida mesmo é a escola. Prefeitura sempre acontece, mas você sabe. Tem prefeito, muda prefeito, aí já não faz o trabalho, tem aquela concorrência. Então, meu foco mesmo é com as escolas. Quem já fez parte da iniciativa? Ex-integrantes. Leandro, como eu já falei para você, já foi integrante da minha turma. É, tem muitos aí que faz parte, que já fez parte. Matheus, que hoje em dia ele tem um lava-jato que trabalha para ele. Evelyn, uma menina que mora em Santa Rita. E ela já trabalhou para mim lá no Vazia Nova. Hoje em dia ela tem uma barraquinha de açaí. Então eu me sinto muito honrada, né? Porque talvez se não tivesse trabalhado comigo, não teria a experiência que tem hoje. Quais eram os principais desafios para manter a iniciativa antes da pandemia? Como esses problemas eram enfrentados? Minha principal, meu principal problema Antes da antes da pandemia. pandemia era a questão do mês de janeiro. Porque como eu só trabalho com escola, a maioria das escolas vai até mais ou menos até o dia 12. Porque pega o final do ano, aí já começa a ter prova, então já fica mais difícil, né, para a gente trabalhar. Então janeiro é o mês mais sufocado para mim, porque sempre a gente junta um dinheirinho. Mas quando começa do dia 25 ao dia 30 de janeiro, já fica um pouco apertado, porque você tem que trabalhar o ano todinho para segurar a barra de janeiro e fevereiro. Porque você sabe, como a gente trabalha com escola, a gente só volta quase no final de fevereiro. Quando o carnaval começa em fevereiro, no final de fevereiro a gente começa. Mas quando o carnaval é em março, aí fica quase 3 meses a gente parado. Aí sempre o pessoal da minha equipe, sempre eu tenho que acolher, né? Porque a base sou eu, né? Então eu tenho que dar um suporte nesse sentido a eles. Como a pandemia afetou as atividades da iniciativa? Conte um pouco sobre os impactos e as soluções encontradas. Quando deu a pandemia, eu já tinha minha semana praticamente fechada. Foi como vocês sabem, como eu estava explicando agora, janeiro, fevereiro. A pandemia, quando eu comecei a fechar as escolas, que é a semana do circo, dia 27 de março,
a minha semana estava toda completa, toda fechada. Então deu a pandemia. E nisso eu fiquei sem chão, né? Porque as escolas não tinham culpa, eu tinha fechado mais de 2 semanas e fiquei sem chão para as apresentações. E nisso, qual foi a solução que a gente tomou? Aquele impacto de ninguém sair de casa, passamos mais de 20 dias. Depois, quando a gente se acordou para a vida que não ia passar rápido, que a gente pensava que era 1 a 2 semanas, isso passava já, não. Aí nisso eu comecei a fazer maçã do amor e comecei a vender no sinal, maçã do amor, algodão doce. Depois peguei o pessoal na minha van e a gente foi vender nas cidadezinhas. Comprei aquelas bolas, até um pessoal aí de João Pessoa, que ela mora no Valentina, que elas vendem aquelas bolas coloridas. Então, enquanto eu vendia as maçãs no sinal, eu comecei a juntar um trocadinho. Foi quando eu viajei para João Pessoa e comprei aquelas bolas. E comecei a viajar nas cidadezinhas, aqui pertinho de Campina mesmo, como a Lagoa Nova, Boa Vista. Eu fiz várias cidades aqui vendendo algodão doce e bola. E nisso eu botava minha equipe, a gente parava no carro e eles começavam o som, eu botei minha caixa, o show em cima da van e começava a divulgar, gente, bola, bola. E nisso os meninos que trabalhavam comigo, arrumei mais 2 meninas, elas vendiam algodão doce e a maçã. E os meninos vendiam bola, saía no saco transparente, oferecendo as bolas. E graças a Deus deu certo, né? A gente enfrentou a pandemia nessa situação, mas graças a Deus estamos aqui para contar a nossa história, né? Mas foi uma situação muito difícil. No começo foi muito difícil. Eu praticamente assim, a gente se pergunta, né? Como é que a gente passou por essa pandemia? E hoje em dia está contando história. Mas atrasei meus cartões, meu carro está desemplacado até hoje, né? Porque ainda a gente não, como se diz, ainda está respirando aliviado, né? Mas essa pandemia afetou muito a gente, muito. Aí, quando era no final do dia, sempre eu saía de 2 horas, quando 3h30 a gente começava a vender. Aí no final do dia dava uma comissão, né? Porque assim, vendas você sabe, a gente não tem um lucro muito grande. Então, durante eles passavam o dia todo vendendo, aí, por exemplo, se um arrecadasse 120, eu dava uma comissão de R$ 30, ficava com 90, para no outro dia já ter que comprar as coisas. Então a gente fez assim, a gente se virou dessa forma. Mas graças a Deus a gente foi bem abraçado com a população quando a gente chegava. Não, a gente é aquele pessoal que faz o show infantil nas escolas. Aí o povo já, entendeu? Tinha vezes que até diretora, mulher, estava em casa e via e dizia, Edileuza, você está assim, está vendendo, mas todo mundo tem que se virar, né? Pronto. E nisso a gente foi se adaptando, né? O novo normal, como se diz. Quais os protocolos de prevenção à Covid-19 a iniciativa está adotando? O nosso de Pop Show, a nossa iniciativa é sempre usar álcool em gel, né? Álcool em gel, sensor de temperatura e máscara. Pronto. Agora, como a gente voltou agora há pouco, que as escolas, as diretoras não estavam aceitando, né? Aí, quando foi o mês passado, eu consegui fechar algumas escolas para a Semana das Crianças. Então, a gente teve que fazer o teste, levar para as diretoras, para poder a gente ter a iniciativa de fazer a apresentação. Então, a gente tomou essas medidas. Eu levei álcool em gel, eu tenho um tapetezinho que na hora de entrar, a gente tem que botar para não entrar a sujeira, né, da rua. Então, as medidas a gente tomou bem legal. Foi bem transparente. A iniciativa já foi financiada ou patrocinada com recursos públicos, federal, estadual ou municipal? Já. Prefeituras, né? A gente já prestou serviço com prefeituras. Então, de certa forma, foi uma troca de serviço, né? Então, foi um financiamento, né? Em trocas de serviços. Caso seja premiada, como a iniciativa pretende utilizar o recurso da premiação? Caso eu seja premiada,
eu vou primeiramente, né, emplacar meu carro, como eu já falei que eu tinha comprado esse carro e então eu estava quase terminando. Então falta algumas parcelas que está em atraso, mas assim, não foi em banco, entendeu? Foi com a pessoa que eu comprei, um amigo meu. Então ele fez esse financiamento. E quando deu a pandemia, eu liguei para ele, expliquei. Então ele aceitou. Então quando eu voltar à atividade normal, eu começaria a pagar ele. Então eu ainda devo a minha van e vou emplacar, né? Porque você sabe, né? A gente não pode trabalhar irregular. Então eu vou fazer o emplacamento dela e vou investir, né? Vou comprar muito boneco, porque eu sou apaixonada pelos meus bonecos. Então tem agora o Bolo Fofo, né? Tem alguns personagens que estão no auge, então eu sou daquelas. Quando eu vejo um personagem, eu já compro e já. E minha máquina de algodão, ela está um pouquinho velha. Eu vou investir, vou comprar uma máquina de algodão e uma pipoqueira. Então eu vou fazer essas. O fardamento da gente, como a gente estava no sinal, aí ficou bem velhinha, se queimando, né, os braços. Então vou comprar o fardamento, vou fazer tudo bem direitinho, conforme manda o figurino, né? Vou comprar, fazer uns fardamentos bem bonitos com a logomarca. Vou dar uma ajuda, né? Meus funcionários, que eles passaram por isso, né? Inclusive tem até funcionário meu que na pandemia eles me ajudou. Ele chegou com alguma coisa, chegava com alimento. Não, tia, porque assim, tudo me chama de tia, né? Tia, eu trouxe isso para a senhora. Eu estava comendo e lembrei da senhora. Então chegava com uma quentinha. Ele é meio trabalhoso, mas ele é muito bondoso. Então ele sempre, se ele comesse uma carne de sol, ele levava um pedaço para mim. Se ele comesse uma linguiça, ele levava um pedaço para mim. Então é assim, né? É muito gratificante, né? A gente tem esse lego, né? Que a gente leva, né? Pro resto da vida. E os outros, tem muitos, né? Que precisam. Já outros chegavam para mim, tia, eu estou precisando disso. E eu não media esforços, procurava, arrumava com uma pessoa, arrumava uma solução e sempre ajudava. Todos, sempre eu tenho muita consideração, né? Por eles. Assim, porque quando a gente vive nesse mundo, a gente se torna uma família, né? A gente se torna uma família em todos os sentidos, né? Você vai dormir, às vezes vai dormir numa pousada, não tem 2, 3 quartos, às vezes a pousada é cara, então você dorme tudo naquele mesmo quarto, né? Usa o mesmo banheiro, então você já tem aquele vínculo familiar. Você vai para um restaurante, todos vão junto com você, porque assim, eu sou muito família, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito família. Então, sempre acontece isso. A gente vai numa pousada. Quando eu estou aí em João Pessoa, eu sempre alugo casa, né? Que eu passo 2, 3 meses trabalhando. Como minha casa reside aqui em Campinas, não tem como eu estar nesses translados, né? Então, eu alugo uma casa, levo os colchões, levo o fogão, eu tenho um micro-ondazinho, então a gente faz isso e fica várias semanas. Aí final de semana eu vou para minha casa, quando não tem algum evento, né? Mas sempre alugo casa aí em João Pessoa. Como diz o edital, a gente pode incluir algumas perguntas. A gente incluindo a pergunta, vou fazer essa pergunta. Qual foi a maior dificuldade da sua trupe que vocês já passaram em estrada, em pousada, em escola? A maior dificuldade que a gente já passou na estrada foi quando a gente vinha viajando, eu estava indo para Petrolina. Aí, quando a gente vinha, tinha um cavalo na estrada. E como a gente vinha muito cansado e não vimos. Nisso, o motorista passou em cima do cavalo. Então, o carro foi e voltou e ficou bombeando na pista. E quase que não conseguimos. A sorte é que não baixou o pneu, nada. Aí, então, eu tô aqui hoje para contar a história, né? Mas foram algumas dificuldades que a gente já passou, né? Nessa caminhada. Mas é uma aventura muito boa. Eu não me vejo mais sem a minha trupe, sem meus personagens. Acordo e durmo pensando neles. Tenho maior cuidado. Assim, eu compro amaciante para lavar eles. Eu tenho muito cuidado nos bichinhos. Quando alguém pega aqui, faz alguma coisa,
Aí, não mexa nisso não, que isso é meu ganha-pão, né? Então é isso, as nossas dificuldades e nossos acertos na vida, né? Mas eu estou aqui para contar a história. Queria muito, né, ser contemplada por essa lei, Aldir Blanc, porque é, eu não tive a, a sabedoria o ano passado dessa lei, então gostaria que esse ano eu fosse contemplada, né? Já aconteceu da sua iniciativa, quando tivesse indo prestar o serviço das escolas, desistirem? Há muitas. O nosso maior problema é a desistência das escolas, né? Também é um andais, porque a gente conta com aquela escola. Geralmente a gente nem imagina, de repente ela liga, diz que não vai desistir em cima da hora, e para você correr atrás do prejuízo, muitas vezes não tem como você correr, né? Porque geralmente é assim, como eu trabalho com equipe, eu sempre paro 2 dias e fecho 3. Assim, na segunda e a terça eu não trabalho com o show, mas eu trabalho fazendo as representando o show infantil, né? Os contratos. Como eu sou a coordenadora, então eu que corro atrás. Então, no caso, eu não paro, eu trabalho 5 dias. E alguns dos meus integrantes ficam em casa, né? Eu só vou eu e o motorista fechar os contratos. Então, o que é mais chato é isso, quando a escola desiste, liga para mim. Ô Edileuza, não tem como eu fazer porque aconteceu isso e assim assado. E então eu fico um pouco chateada, né? Mas a gente tem que entender, né? Como a gente não só depende daquela escola uma vez. Sempre tem escolas que eu trabalho 1 a 2 vezes no ano. Então sempre eu preciso delas, né? Então não tem como eu me aborrecer com ela, que eu tenho que entender, né? O meu lado profissional exige que eu entenda dela, né? A desistência dela. Muitas vezes acontece, pronto, às vezes tem aqueles feriados repetindo, né? Que de repente, às vezes eu passo o dia todinho, fechei aquela cidade e de repente é feriado na cidade. Então, nosso, nossa pior parte é essa, né? Pronto, como por exemplo, eu contei com uma apresentação a semana passada, que a mulher me segurou mais de 15 dias, eu com aquela data, e quase próximo ela disse que não tinha como fazer porque tinha fechado outra coisa com a escola. Então, isso assim, me prejudica nessa parte, né? Mas bola pra frente, né? Como se diz. Aonde você faz seus ensaios com os seus funcionários? Um local específico? O local eu tenho uma garagenzinha de quintal, né? Como se diz. Eu fiz exclusivo para eles, né? Porque assim, eu moro num apartamento, é pequenininho. Sempre eles faziam os ensaios na minha sala. Aí fica pequeno, empurra sofá, empurra rack. Então eu juntei um dinheirinho e fiz um galpão. Onde lá eu guardo meus personagens. Falta só mais alguns é, como se diz, acabamentos, né? Porque falta colocar a cerâmica e umas prateleiras. Mas eles fazem um ensaio lá, é um galpão com 12 metros, fica bem legal para eles. É, o menino ensaia lá, faça a coreografia, porque assim, eu gosto de trabalhar muito organizado, sabe? Eu tenho esse defeito. Eu não sei se é a qualidade ou é um defeito, mas eu sou bem rigorosa nesse sentido. Assim, meus bonecos, eles não se apresentam sem ter um ensaio geral, tem a coreografia. Eu sempre saio pegando de uma equipe e outra, então vou juntando. Eu assisto muito aqueles YouTube, né, que tem muita coisa de outro fora do país, então eu gosto muito dessa área. Então sempre eu levo muita coisa assim, do melhor para minhas apresentações. Porque eu vivo disso, né? É meu ganha-pão, então eu tenho que dar de melhor. Então, a Maiara, eu sempre passo. Maiara é aquele personagem, essa músicazinha fica legal. Então, assim, eu assisti muito vídeo de Patati Patatá, que lá é bem infantil, as coreografias. Então, eu assisto, passo para ela e ela passa por menino.
Então, essa parte eu sou muito rígida, entendeu? Então, eu faço de tudo para dar do melhor a meus clientes, né? Como se diz, meus, meus, o pessoal que eu levo meu trabalho para eles. Então, eu faço de tudo para levar o melhor. Sobre a sua iniciativa, a sua trupe Ed Pop Show, eles oferecem muita coisa de bom, assim, de melhor para cada cliente seu, como você já falou. E você fornece algum brinde, alguma troca de serviço para eles, mesmo que sejam pagos, né? Eles pagam para você, mas você dá brinde, alguma coisa? Sim, sim. Quando eu fecho o show, eu já explico à diretora que vai ter distribuição de algodão doce e pipoca, né? Nisso, eu fecho com elas, sempre eu digo assim, tia, vamos fazer um dia doce na escola, a gente faz a apresentação do show infantil e a gente faz o dia doce, com distribuição de algodão doce e pipocas. Então, elas aceitam prontamente, né? Porque é assim, eu estou agradando, né, a tia, que às vezes elas querem alugar uma máquina de algodão doce, então onde eu dou o conjunto, né, completo. Eu já levo a minha animação com durabilidade de 1 hora, minha apresentação, e durante a apresentação eu faço os algodão doce e distribuo para as crianças, né? Onde isso o pessoal já está no som, é, o, o menino já tá, o DJ já tá no som e ele faz a locução, né? Onde nisso o DJ faz a locução e a apresentação, enquanto isso eu estou fazendo os algodão doce, né? Então eu distribuo os algodão doce no palito e dou as pipocas, né? Às vezes as diretoras gostam que eu dou no final. Antes dos alunos ir para casa, eu distribuo o algodão doce. Ou geralmente a opção é dela, né? Porque geralmente elas gostam que quando o aluno saia com algodãozinho doce e a pipoca eu já levo num saquinho, aquele saquinho de papel, né? Já embrulhadozinho, as pipocas e o algodão doce eu dou num palito. Então, geralmente, elas gostam quando no final. E tem outras que gostam durante, né, a apresentação, que as professoras me ajudam. Enquanto eu estou fazendo, elas vão distribuindo os algodão doce. Então, isso assim, eu levo alegria, né? Porque tem muitas escolas que aceitam o meu trabalho por conta disso, porque eu sempre renovo, eu sempre gosto de renovar meu trabalho, né, com as minhas atividades infantis. Então eu sou assim daquelas que gostam de criar, de renovar. Aí eu sempre estou assim, renovando, né? E eu espero que, se Deus quiser, eu consiga ser contemplada nessa Lei Aldir Blanc, se for da vontade de Deus, né? Eu seja contemplada para me investir mais no meu incentivo, né? Que meu incentivo é a trupes infantil. Então eu adoro trabalhar com crianças. Eu não me vejo sem trabalhar com as crianças. Tem hora que eles me chamam de tia, eu me visto de personagem, tiro foto. Então eu já sou eu gosto muito desse minha vida que eu escolhi para viver, né? Talvez eu era manicure, né? Eu passei um tempo fazendo manicure, mas eu sentia que aquilo não era. Quando eu via um aluno sair com aquela fardinha bem bonitinha, meu intuito era escola, porque eu gosto de trabalhar com escolas. Tem escolas que nos aceitam muito bem, né? Que sempre gostam do nosso trabalho, incentiva, né? Eu tenho uma escola que eu faço em Lucena, a Escola Ágape, a diretora nessa pandemia, eu liguei para ela, procurando saber se ela queria. Ela fez, Edileuza, eu tenho uma coisa que eu guardei aqui para você nessa pandemia, que eu guardei até hoje. Então eu vou botar e você não entra em contato comigo e eu lhe espero até hoje. Quando eu fui olhar na conta, ela tinha depositado um dinheiro para mim. Então quer dizer, quando eu faço ela sempre diz, não, isso aqui é um dinheirinho a mais que eu vou lhe dar para incentivar seu trabalho. Então é muito gratificante, né? Porque tem gente que reconhece o meu trabalho. Então ela sempre me gratifica no final, mesmo me pagando. Aí eu digo, não, mulher, não precisa não, não precisa. Mas ela quer que eu receba.
Então, quando eu olhei na minha conta, tinha um valor de R$ 500, né? Quer dizer, ela disse que passou esses meses todinho, todo mês depositando dinheiro e no final ela botou no envelope, guardou na secretaria dela. Quando eu entrei em contato com ela passou para mim. E eu mandei, quando eu fui olhar no meu extrato, tem esse valor, eu fiquei assim, impressionada, né? Para você ver que tem pessoas que lhe incentivam o que você faz, o que você gosta. Pode finalizar a sua entrevista. Muito obrigada pela atenção. E boa sorte para mim, boa sorte para vocês e que vocês tenham uma, uma vida alegre e feliz, independente de qualquer coisa. Dando um palito.